Tema do assunto de hoje: escândalo para os judeus e bênção para as nações, explicado. Os apóstolos, assim como os primeiros cristãos, eram odiados por judeus e criticados pelos gregos por acreditarem que por meio da cruz romana, tal sacrifício serviria da bênção de salvação às nações. Fazemos parte desta história por pertencer ao cristianismo, e por ter tomado a decisão de servir a Deus por meio de Cristo. Assista o vídeo até o fim. Se possível, medite no assunto e converse com pessoas da sua casa, ou com alguém próximo a você. Isto te ajudará a ter domínio sobre este conteúdo. Esta é uma forma simples para você estar preparado para dar ensinos da palavra do Senhor a pessoas que também precisam ser esclarecidos quanto ao Evangelho de Cristo Jesus. O comentário de hoje é com base em 1 aos Coríntios 1 e versículos 18 a 25. Você pode fazer esta leitura em sua Bíblia. Em seguida, faça uma oração pedindo ao Senhor orientações do Espírito Santo. Estude, medite e comente o assunto. Isto fará diferença em sua vida. Caso queira fazer parte desta equipe de evangelização por meio das redes sociais, compartilhe este vídeo com outras pessoas. Vamos à parte 1 deste comentário. A pregação de um Cristo crucificado seria uma loucura aos judeus, era tido como uma blasfêmia e contradição das Escrituras, segundo a visão do judaísmo. Sendo que Cristo já era anunciado nos 39 livros escritos e reconhecido como Sagradas Escrituras, na época que Cristo veio cumprir com seu ministério terreno. Cristo é a centralidade de tudo que existe em todo o universo. Ele afirmou a um grupo de religiosos que ficou perturbados em ouvir o próprio Cristo dizer que ele era antes de Abraão. Você pode ver em sua Bíblia no livro de João 8, versículo 58, que nos diz assim: Disse-lhes Jesus, em verdade vos digo que, antes que Abraão existisse, eu sou. Então, pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se, e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Se escandalizaram diante do que Jesus afirmava de si mesmo, que antes de Abraão existir ele já era. Diziam eles, não tem nem 50 anos, como conheceu Abraão? No momento isto não fazia sentido, sendo difícil até mesmo para as pessoas que estavam à sua volta compreenderem. Mas, ao passar os tempos, muitos passaram a perceber que as Escrituras estavam muito além das interpretações que escribas e fariseus compreendiam e ensinavam. O apóstolo Paulo, antes da sua conversão, tinha uma visão judaica, assim como todo judeu tinha. Este se aborrecia muito quando ouvia falar sobre Cristo, o homem que foi crucificado e deixou muitos discípulos. Para ele era uma verdadeira loucura fazer alguma coisa em nome de um homem que sofreu morte de cruz. Pelas Escrituras, uma pessoa que sofreu tal morte seria considerada uma pessoa amaldiçoada, até porque a crucificação era para pessoas altamente erradas, eram malfeitores inúteis à sociedade e transgressores da lei. Não era digna de serem lembradas e nem considerada pessoa boa. Imagine, ser uma referência em Israel e tida como um grande mestre e senhor. Foi justamente isto que fez de Paulo um perseguidor do cristianismo, até que ele descobriu a verdade, quando o Cristo que havia morrido se revelou para ele, e assim, Paulo passou a compreender que os seguidores do Nazareno tinham razão. Realmente, ele não estava morto, e o que a Escritura falava estava apontando para ele o Cristo. Paulo se conscientizou que conhecia as Escrituras, mas estava entendendo errado. Assim, ele se converteu a Cristo o reconhecendo como o Salvador da humanidade. Após Cristo Jesus se revelar a Paulo no caminho de Damasco, e ter recebido orientações que era necessário para aquele momento por meio de Ananias, homem simples e humilde que o Senhor preparou para dar ensinos para o maior perseguidor do cristianismo. Deus usa os frágeis para confundir os fortes, os humildes e simples para confundir os soberbos. Isto foi uma lição para ele, Paulo, de tal forma que realmente se converteu, se tornando uma nova criatura em Cristo Jesus. Dentro de um raciocínio humano, não tinha como acreditar que aquele ato de Cristo consumado na cruz
seria bênção para as nações. Para os judeus, se aquele fosse realmente o verdadeiro Messias e Filho de Deus, ele reagiria de forma visível para que aquele povo pudesse ter certeza que era o ungido de Deus. Enquanto o mundo grego queria evidências que comprovasse se era verdade o que realmente era ensinado pelos cristãos. O apóstolo Paulo enfrentou dificuldade tanto com os judeus como com os gregos. Ele era ridicularizado. Houve momentos que Paulo foi chamado de tagarela. Não entrava na compreensão dos sábios e religiosos sobre um Deus que desceu do céu e morreu pela humanidade. Pensavam eles, como pode? Um ser humano morreu em um pior tipo de morte, para que a humanidade tivesse acesso a Deus. O Senhor Jesus, que conhece todas as coisas, já tinha preparado bem aos seus discípulos, os capacitando com ferramentas úteis para uma grande obra. Estas ferramentas eram justamente as que Cristo Jesus usou em todos os dias de seu ministério, que foi os dons do Espírito. Lembrando que o Senhor Jesus ainda não era conhecido, mesmo que o profeta João já testificava dele afirmando ser ele o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mesmo assim, ainda não tinham chegado na compreensão das pessoas, até porque viam ali um simples jovem judeu, que não se manifestava com atos de revolução, encorajando o povo para se opor contra o Império Romano e buscar a libertação de Israel. Não havia nada que se desejasse em Cristo, até que o primeiro milagre aconteceu quando ele transformou água em vinho em uma festa de casamento. Abriu-se um leque naquele momento. Em toda a história da humanidade não se viu acontecer algo inédito, e tão glorioso por meio de um moço tão humilde e simples. Desde então, nunca mais cessou milagres e prodígios por meio de Cristo Jesus. E foi justamente estas ferramentas de uso no trabalho do Senhor que Jesus passou aos seus discípulos, além de ensinamentos preciosos que se fez necessário para a expansão do Evangelho. Paulo tinha razão em dizer abertamente não só ao seu povo judeu, e sim às nações que ele chegou a evangelizar. Por que não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Romanos 1, versículo 16 e 17. Hoje damos graças ao Senhor por abrir nossos entendimentos e poder compreender as verdades da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fazemos parte desta história, e temos que dar sequência anunciando as boas novas do Evangelho do Reino, até que aconteça o retorno do Senhor Jesus para buscar o que é seu. E aqui chegamos ao final deste comentário bíblico. E desde já convido a você fazer parte da nossa equipe de evangelização, em levar o conhecimento de Cristo por meio das redes sociais. Comente e compartilhe os vídeos deste canal, contribuindo para o avanço do reino de Cristo por meio do ensino bíblico. Se você é novo por aqui, se inscreva e deixe seu like. E que o Senhor Deus em Cristo abençoe a todos e fiquem na paz.